Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Eduardo Taives, estou no canal Tais Salles. E bem, senhores, hoje a gente vai trazer uma proposta um pouco diferente aqui para o canal, tá certo? Que vai ser uma discussão sobre, com o tema, né, controle estatal versus liberdade individual, com um convidado muito interessante. Duvido que os senhores tenham visto alguma coisa parecida no YouTube brasileiro, tá ok? Enfim, eu já falo para os senhores qual é esse convidado especial, esse convidado extremamente inusitado, tá? Mas de antemão aqui, antes de começarmos o nosso debate, peço para que os senhores deixem o seu like, inscrevam-se no canal, porque isso me ajuda muito aqui na divulgação desse conteúdo, tá ok? E principalmente se os senhores quiserem mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho aí, que tá tudo certo. Bem, o nosso convidado de hoje é alguém muito especial. É algo que realmente eu acho que eu não vi ninguém fazendo, tá? E o nosso convidado de hoje nada mais é, nada menos do que o ChatGPT. Bem, senhores, por que eu decidi fazer essa discussão com o ChatGPT? Vamos lá. Eu acho que tem dois principais motivos. Perdão. GPT? Não, não, não. Oh, meu Deus. Tá, legal. Eu esqueci de mutar. Agora tá mutado. Bem, por que eu decidi fazer essa discussão com o ChatGPT? É uma ferramenta que eu venho utilizando bastante nos últimos dias, nos últimos tempos, ademais no último ano, tá? Eu tive essa ideia e o ChatGPT realmente me sugeriu. Quer dizer, eu sugeri essa ideia para o ChatGPT e eu acho que ele acabou por concordar aí um pouquinho comigo. Achou que seria uma boa ideia e realmente vamos estar fazendo essa discussão aqui, tá? Então, eu vou começar aqui, vou desmutar o microfone do ChatGPT e vou fazer alguns questionamentos com ele e vou conversar como se fosse uma pessoa normal, tá ok? Bem, fala GPT. Então, comecei aqui minha gravação de vídeo. O que tu acha da gente fazer, começar a nossa proposta, né, de debate sobre controle estatal versus liberdade individual, você defendendo, respectivamente, ao controle estatal e eu defendendo a liberdade individual, tá ok? Então, eu já tô gravando, né, e eu queria que primeiro você se apresentasse e puxasse algum tópico para a gente começar o nosso debate. Ah, entendi. Agora sim, vou começar então. Fala, galera! Aqui quem fala é o ChatGPT. E hoje vamos ter uma discussão bem interessante sobre um tema fundamental nas sociedades atuais: o equilíbrio entre o controle estatal e a liberdade individual. Eu, como defensor do controle estatal, acredito que o governo deve ter uma intervenção ativa para garantir que as desigualdades sociais sejam minimizadas e que a ordem pública seja mantida. O controle estatal tem o papel de regulamentar e proteger a sociedade de interesses privados e potencialmente predatórios, assegurando que as necessidades coletivas sejam atendidas de forma justa. Agora eu vou passar a bola para meu companheiro de debate, que vai defender a liberdade individual. Agora, bora ver como você entra nesse tema. Bem, então todos vocês já sabem, praticamente, quem não sabe, que tá novo no canal aqui, eu sou meio que. Eu não tenho um título assim, por se dizer, propriamente dito, né? Mas se eu fosse me identificar, eu me identificaria mais como anarcocapitalista, tá ok? Então, eu defendo a liberdade individual ao extremo e eu acho que a gente não deve, em nenhum momento, deixar ceder para o Estado um pingo sequer da nossa liberdade individual, tá ok? E eu acho que é isso. GPT, acabei de me apresentar aqui. Na verdade, eu mutei o microfone sem querer. Eu acabei pensando no meio da minha apresentação que seria melhor eu ter deixado o microfone desmutado para você escutar também, né, o que eu estava falando com meus telespectadores. Mas eu já me apresentei, então toca a bola aí. Puxa algum tópico dentro desse assunto e você pode começar aí fazer a sua discussão, a sua linha argumentativa, ok? Sem... Vou puxar o tópico agora. A primeira questão que gostaria de trazer para o debate é o papel do Estado em áreas cruciais da nossa vida, como segurança e saúde pública. Sem um controle centralizado, poderíamos enfrentar uma situação caótica, onde os mais ricos têm acesso a uma saúde e segurança privada de qualidade, enquanto os mais pobres ficam à mercê da sorte.
O Estado existe justamente para garantir que todo cidadão, independente de sua classe social, tenha acesso básico a serviços essenciais. Isso pode incluir desde políticas públicas para o combate à desigualdade até a regulamentação de mercados, visando evitar abusos e monopólios. Acho que esse ponto é importante porque conecta diretamente com os desafios que vivemos hoje em dia. Agora, vez. Tá bom. Vamos lá. Vamos começar por saúde, né? E segurança. O argumento que os ricos teriam acesso a qualidade melhor por via Oh, meu Deus. Exatamente. Esse é um ponto Tá essencial. vendo? Aí acontece essas merda aí. A gente tem que voltar. Enfim. Então, por vez, eu acho que os ricos têm um ponto ali de que teriam acesso a uma qualidade melhor de serviços públicos, né? Porque eles teriam a grana para isso, né? Ou até mesmo serviços privados, ok? Mas eu tenho algumas questões aqui. Primeiro, eles não mereceram aquilo? Sim, eles mereceram aquilo porque muitas das vezes eles construíram no patrimônio do zero e mesmo que se foi lhe dado herança, é mais do que permitido, ok? E em questão dos pobres terem esse quesito sorte, num cenário perfeito onde não existisse a intervenção do Estado nesses setores, empresas dos mais variados tipos, nivelados na competição, ofereceriam serviços voltados para essas pessoas mais necessitadas, para pessoas mais pobres. E sempre existiria algo para se alocar, propriamente dito. Porque pense comigo que cada empresa tem o seu público-alvo. Então, todas as faixas de necessidade, todas as faixas salariais estariam totalmente satisfeitas com o serviço que essas empresas teriam lhe ofertado, certo? Porque lembrando que cada empresa tem o seu público-alvo, empresas oferecem produtos mais baratos, outras empresas oferecem produtos mais premiums e outras empresas têm um certo equilíbrio ali, né? Esse é um ponto interessante, de fato. Você está propondo a ideia de que a competição entre empresas poderia funcionar como um regulador de qualidade e custo, sem necessidade de controle estatal. A lógica seria que, com uma verdadeira competitividade no mercado, as empresas se adaptariam para atender a todas as faixas de renda, criando uma dinâmica de serviços acessíveis e de qualidade que atenderiam tanto ricos quanto pobres de forma justa. No entanto, um problema dessa abordagem é o poder desigual das empresas grandes, que poderiam se tornar monopólios e distorcer o mercado, criando barreiras de entrada para os menores competidores. Isso ocorreria em setores vitais como saúde, onde empresas focadas no lucro poderiam priorizar o atendimento a quem pudesse pagar mais, sem que houvesse uma regulação para impedir isso. Além disso, sem regulamentação estatal, quem garante que os serviços de menor custo para os pobres serão dignos e adequados? O mercado pode até responder à demanda, mas sem controle, quem define o mínimo necessário de qualidade? Nesse sentido, o papel do Estado é garantir que não apenas os ricos, mas também os mais pobres, tenham acesso à qualidade mínima de serviços essenciais, independente de sua capacidade de pagar. Vamos lá. Primeiro, o que cria o monopólio, na real, é o Estado, através de lobbies e muitas outras coisas. O porquê que não aconteceria um monopólio, por exemplo, numa sociedade livre de Estado zero? Porque sempre haveria uma chance, quaisquer que sejam, para uma empresa surgir, uma empresa oferecer um produto melhor, a custos mais baratos, derrubando o grande monopólio. Acontece que, com o Estado dando benefícios às empresas, dando certos conchavos a certas empresas, isso acaba incentivando cada vez mais o monopólio dessas empresas. Num livre mercado, onde não teriam regulações, no caso nessas empresas, ou regulações perto de zero, a competição puxaria uma ou outra. E em toda a competição, nem sempre é uma hegemonia por todo o tempo de alguma pessoa ou de algum lado, ou até mesmo de alguma empresa. Tá certo? Em questão de qualidade de serviço oferecido, nós teríamos literalmente o termômetro às pessoas.
Se tal empresa está oferecendo um serviço ruim pelo seu preço, as pessoas devem não usar o serviço dessas empresas. E com certeza existirão outras com qualidade melhor para que ela possa escolher. Você está levantando um ponto crucial. No sistema de mercado livre, a competição funcionaria para evitar monopólios a longo prazo, já que empresas menores e mais inovadoras poderiam constantemente surgir e desafiar as grandes corporações, gerando melhorias em preço e qualidade. O problema nesse cenário é justamente a dinâmica de mercado. Em uma competição puramente aberta, pode até haver o aparecimento de novas empresas, mas o custo para competir com grandes corporações que já dominam o mercado pode ser proibitivo. Além disso, as empresas com mais recursos podem tentar influenciar o mercado de maneiras que não estão diretamente relacionadas à qualidade do serviço, mas através de estratégias financeiras, como a compra de concorrentes ou a utilização de monopólios naturais, onde há altos custos fixos e poucos concorrentes viáveis. Outro ponto é o termômetro que você mencionou. De fato, se a população percebe que uma empresa não está fornecendo um bom serviço ou valor, ela procuraria alternativas. Isso funciona bem quando as informações circulam livremente e os consumidores podem fazer escolhas fundamentadas. Mas será que em áreas como a saúde, onde o erro pode ter consequências gravíssimas, um termômetro de mercado seria eficaz para garantir a proteção dos cidadãos mais vulneráveis? Porque muitas vezes o povo só perceberia a má qualidade de serviços já prejudiciais após um longo tempo ou quando os danos já foram feitos. O papel do Estado aqui seria garantir um padrão mínimo para que não se comprometam vidas em nome do lucro. Beleza, vamos lá. Temos dois pontos seguintes aqui. Você disse a questão de monopólios naturais, né? E o que eu tenho a dizer sobre isso, que literalmente no livre mercado, ok? Totalmente no livre e competitivo mercado. Até porque uma empresa não tem como determinar o preço dos produtos, as obras-primas. Então, por exemplo, eu vejo, pelo um lado, para fazer um lápis, uma empresa não pode fazer um lápis simplesmente por ela. Ela depende de uma empresa de madeira, depende de uma empresa de grafite, uma empresa de borracha. Então, por esse quesito, não existiria monopólios, não existiria empresas, né, propriamente dito, regulando o mercado com sua alta capacidade de lucro, sua alta capacidade de comprar as outras pessoas com seu alto caixa, ok? E realmente o que você citou na questão da saúde, como as pessoas perceberiam que aquele serviço é de baixa qualidade, bem, digamos que você. Aí, né, ela não deixou eu falar porque eu dei uma pausa ali Exatamente, também. você está trazendo um ponto interessante Mas vamos ver o que sobre ela a fala. interdependência dos setores, como a produção de lápis, onde a colaboração entre empresas seria uma dinâmica constante e essencial. Isso faz com que seja mais difícil para uma única empresa dominar todos os aspectos de um mercado, o que parece ser uma vantagem para um sistema de mercado livre. No entanto, a questão dos monopólios naturais ainda pode ser relevante em setores como energia, transporte ou até infraestrutura pública. Digamos, saneamento básico. Devido ao grande investimento inicial, pode haver uma concentração de recursos em poucas empresas que conseguem dominar toda a cadeia produtiva. Esse tipo de monopólio natural não se resolveria apenas pela sorte ou pela concorrência, uma vez que criar uma empresa capaz de competir com grandes corporações em setores que exigem altos investimentos em infraestrutura poderia ser praticamente impossível para uma pequena empresa. Mesmo em um mercado sem regulamentação estatal, essas empresas dominantes poderiam ter controle de preços e não estariam tão sujeitas a quedas de mercado, pois elas controlariam aspectos fundamentais, como as fontes de fornecimento de energia ou outros recursos essenciais. Já a questão da percepção da qualidade no setor de saúde é válida. Porém, com serviços essenciais como saúde, como você acredita que a informação circula? Mesmo no caso de falhas de qualidade que são percebidas, o dano pode já ter ocorrido. Se estivermos falando de saúde privada ou serviços de grande valor, poderia haver situações em que apenas os que têm dinheiro suficiente para investigar e trocar de serviço conseguiriam se beneficiar.
enquanto os mais pobres continuariam à mercê de empresas que oferecem serviços ruins. Existe uma coisa chamada boca a boca. As pessoas se comunicam, as pessoas falam entre si, e é a mesma analogia, você vai fazer uma analogia aqui, certo, com a escola. Você realmente, antes de colocar seu filho na escola, por exemplo, você analisa vários fatores, fatores que você quer que seu filho tenha de consciência moral, que a escola ensinaria, certo? Nem isso por todos os fatos, mas qualidades que você busca numa escola que você atenderia. Então você escolhe baseado nisso. Você não tem como saber, na verdade, até instalar, mas acontece que existe o boca a boca. Antes de fazer uma decisão, geralmente as pessoas perguntam umas para as outras como é a qualidade daquele serviço. Então isso poderia ser um turnaround ali, tá? Em questão das empresas, realmente eu discordo mais ou menos, tá? Porque existe também as comunidades, certo? Existe povos localizados, certo? Existem pessoas dispostas a ajudar umas às outras e fazerem por muitas das vezes vaquinhas, né? Eu curto um termo aqui é, anormal, né? Por dizer assim, e conseguiriam fazer por elas próprias, certo? Porque de exemplos não faltam. Por exemplo, uma ponte no Rio Grande do Sul foi construída juntamente com colaboração do povo local. E essa ponte foi muito melhor do que as pontes construídas pelo Estado, tá certo? E também temos fatores de benevolência, ok? Dessas certas empresas, de pessoas com dinheiro que fariam caridade para essas pessoas mais necessitadas, para essas pessoas mais pobres, por simples boa vontade. Porque o ser humano tem isso de querer ajudar o próximo. Você tocou em pontos muito relevantes. A comunicação entre as pessoas realmente funciona como um fator importante de regulação dentro de um mercado livre. E o boca a boca tem um papel essencial em gerar transparência e informar os consumidores sobre a qualidade de produtos e serviços. Esse é um bom exemplo de como as pessoas podem tomar decisões informadas, compartilhando suas experiências. De fato, nesse tipo de sistema, as empresas estariam sempre pressionadas a manter a qualidade para garantir a continuidade do seu negócio e evitar a perda de clientes, principalmente em mercados altamente competitivos. Esse tipo de feedback imediato, amplificado pelo boca a boca, poderia até acelerar a descoberta de serviços de baixa qualidade. A analogia com as escolas é interessante, pois você relaciona a maneira como as pessoas escolhem serviços com uma mentalidade consciente e crítica, procurando aquilo que atende aos seus valores e necessidades. Mas a realidade, em muitos casos, pode ser um pouco mais complexa. Em setores essenciais, como saúde, a confiança não é facilmente restaurada depois de um erro, e nem todos têm o conhecimento técnico ou condições de avaliar a qualidade com clareza, o que pode resultar em danos maiores antes que a informação se espalhe. Sobre as iniciativas comunitárias ou movimentos como as vaquinhas, realmente temos alguns exemplos onde as comunidades se uniram para construir, financiar e melhorar serviços, até sem a intervenção do Estado. Isso evidencia o poder de colaboração espontânea entre pessoas. Um ponto muito positivo em uma sociedade onde todos se sentem responsáveis pela construção do bem-estar comum. Quanto à benevolência das empresas que você mencionou, a ideia de empresas que fazem doações ou investem no bem-estar coletivo como um fator motivacional é válida. Algumas empresas já fazem isso através de ações de responsabilidade social corporativa, e o incentivo para isso pode, de fato, crescer em um cenário mais livre. A questão é como garantir que essa generosidade de uma minoria alcance a maior quantidade de pessoas necessitadas sem a atuação do Estado para redistribuir riquezas de forma mais equânime e eficaz. A caridade pode ser uma ferramenta importante, mas ela por si só não resolve todas as desigualdades estruturais existentes em uma sociedade. Seria interessante ver como essas dinâmicas podem se encaixar dentro de um modelo que equilibre a iniciativa privada com a responsabilidade pública. Bem, eu acho que por um episódio piloto tá bom aqui, GPT. Então eu queria que você salvasse, lembrasse bem dessa conversa, porque dependendo da receptividade do nosso público, com certeza haverão
outros episódios de discussões políticas, filosóficas com você, GPT. Tu queres falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa para se despedir? Deixar algum recado para os meus telespectadores do meu canal de política? Mas é isso, cara. Fico muito feliz de ter participado desse episódio, cara. Foi uma discussão bem interessante, cheia de pontos válidos. Vou guardar tudo o que falamos para quando você quiser retomar esses temas. E quanto aos seus 3 espectadores, posso dizer que, independentemente do número, toda boa discussão traz valor. E é um prazer fazer parte disso. Vamos nessa! E sempre que precisar de mais episódios filosóficos e políticos, estarei aqui com ótimos pontos de debate. Até a próxima e que venham mais conversas desse tipo. Beleza, tchau, tchau, GPT. Bye, bye. Bem, senhores, então essa aqui foi a discussão com o GPT, tá? Eu achei bastante interessante, achei bastante conciso concisa, né? Conciso, sei lá, enfim. As linhas argumentativas que ele preferiu seguir e a linha de raciocínio também tá de acordo, ok? Bem, no mais é isso. Peço para que os senhores deixem aí um comentário o que vocês acharam desse episódio aqui piloto, esse episódio demo, ok? Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar seu like e inscrever-se no canal para acompanhar mais conteúdos novos e como esse também. E comentem aí embaixo que isso realmente me ajuda a saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não, ou até mesmo se você tiver alguma dica, tá ok? Mas é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.